Quais são os maiores desafios dentro da escola, dentro da igreja, em qualquer lugar que você pise, com essa temática que a gente estava conversando nos bastidores, que gera muitos haters, né? Que acha que não tem que falar. Quais são os maiores desafios que você encontra na sua caminhada como defensora da criança, como defensora na sua luta contra o abuso sexual infantil, adolescente? Quais são os maiores desafios? É justamente isso. A igreja, ou a família, ou a escola não entender claramente o que é educação sexual. Pensar que nós estamos ali estimulando desde a infância a criança a ter, a ficar acentuada para a questão do sexo. E não é simplesmente isso. É claro que a educação sexual vai falar do sexo no momento certo, mas para que todos possam me compreender, família, os pais, a escola, a igreja, é como eu disse, a educação sexual ela é preventiva. Nós vamos falar na linguagem da criança. A gente não vai chegar de uma forma e falar abertamente como fazer um sexo. Não, gente, não é isso. É dentro da idade certa, na linguagem da criança, pedagogicamente, de uma forma lúdica. Esse é um grande desafio que eu percebo, sabe, Rai? E também profissionais competentes para falar sobre isso. Também dou esse treinamento a pessoas que queiram fazer, né, se capacitar nessa área. Para quê? Para que mais pessoas falem sobre esse assunto. Porque muitas das vezes eu encontro assim, ai, Kézia, eu não sei como falar isso pro meu filho, não. Como é que eu vou falar das partes íntimas? Como é que eu vou falar para ninguém tocar? Como é que eu vou falar que se é um conhecido não deixar tocar? Como que eu faço isso? Porque tem muitos pais que encontram essa resistência. A escola, às vezes, não sabe como a linguagem corretinha de falar ali com a criança. E tem um jeitinho certo, né? Então, mais profissionais que estejam capacitados para falar desse assunto. Maravilha. Tem alguma coisa para acrescentar, Tia Gi? Sempre temos, né? Realmente, né? Quem não consegue falar do assunto, chama um profissional que consiga, né? E as suas oficinas, né? O seu trabalho que você tem feito nas escolas, de extrema relevância, fala de algo tão complexo de forma leve, né? Numa linguagem que a criança consegue entender. E como você falou, não é ensinar o ato sexual, é a respeitar o limite do próprio corpo. Exatamente. E realmente, quando a gente coloca esse termo, né? Orientação sexual na infância, eu percebo mesmo essa resistência, porque, inclusive, em um dos posts, eu tive esse questionamento. Como assim que você vai falar sobre orientação sexual na infância? É uma orientação dos respeito, né? Respeitando os limites do corpo e prevenindo ali o abuso sexual, né? Então, acho que é um assunto de extrema relevância, precisa ser levado para as escolas, para as igrejas, né? E, às vezes, a família, para não ficar tão neurótico, mas eu vou viver em prol disso, né, com a neura, é só ensinar o filho. Exatamente. Porque o próprio filho, o filho sendo ensinado, ele vai se proteger. Exatamente. Então, é muito importante mesmo. E uma coisa que eu queria, foi até uma pergunta que o Rai fez, a gente acabou não respondendo. A questão da denúncia. Por exemplo, alguém foi abusado na infância, hoje já é adulto. Quer dizer, eu posso denunciar? A lei ela foi reformulada e agora é o seguinte, a pessoa fez 18 anos, após 18 anos, ela tem 20 anos para fazer a denúncia. E ela deve denunciar sim. Sabe por quê? Porque muitos dos abusadores abusaram esses adultos na infância e não fez. Com certeza não fez só com essa pessoa, fez com outras pessoas. E já viu aquele negócio, quando um denuncia, todo mundo se levanta, Exatamente. Cria coragem. Então, queridos, a partir dos 18 anos, você tem mais 20 anos para realizar essa denúncia. Não permita com que esse abusador esteja solto aí fora, fazendo maldade com outras crianças. Talvez você tenha uma marca muito triste, mas não permita que outras crianças passem por isso também. Denuncie. Denunciar também é uma forma de amar as nossas crianças. Verdade. Dentro da sua trajetória, você já
teve algum caso, assim, depois que você começou a trabalhar com isso, né? Uhum. Levar esse assunto para frente. Na verdade, o que te levou mesmo a pegar essa bandeira, levantar essa bandeira? Fiquei com essa dúvida. E também sobre algum caso que te marcou, assim, dentro disso. Tudo começou, eu estava em uma igreja, em um campus, né? Nossa igreja, assim, quero até pontuar aqui que é uma igreja, assim, que é uma bênção mesmo. Qual que é o nome da sua igreja? É a minha igreja na cidade, a sua igreja, a nossa igreja na cidade.